Olá pessoal, boa noite. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Na verdade, foi um prazer, né? Para nós podermos estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento com vocês durante todo o decorrer desse projeto Esquenta Enem, né? Falo isso em nome de mim, da Bianca, do Daniel, que estivemos com você aí aprendendo um pouquinho mais de química, especialmente para você que está estudando para fazer a prova do Enem. Tá certo? Infelizmente a nossa última aula a gente não teve, né? Porque era para eu estar com vocês, porém eu tive alguns problemas aqui com a minha internet, então para não comprometê-los com uma transmissão ruim, eu resolvi gravar a aula inteiramente pelo computador e, como falei para vocês, disponibilizar o link para que vocês pudessem acessar e não ficassem esse conteúdo. Conteúdo de termoquímica, já está aqui o título do slide denunciando. O assunto da aula de hoje é inclusive muito cobrado no Enem, porque eu andei dando uma olhada nas últimas 4 provas do Enem e encontrei lá uma quantidade bem considerável de questões de termoquímica, tá certo? Por isso que eu posso dizer que é um assunto importante. Então, limpa aí bem os ouvidinhos, bem os olhinhos também, para que a gente possa aprender um pouquinho mais de química na manhã, na tarde, na noite de hoje, não importa o horário que você esteja assistindo essa videoaula. Tá certo? Vamos lá. O que é a termoquímica? A termoquímica, de forma bem resumida, é a parte da química, pessoal, que estuda o calor envolvido nas reações químicas. Então, o porquê e como o calor está envolvido nas reações químicas é o que a gente vai aprender neste dia. Nesta noite, eu ia dizer, porque eu estou gravando agora à noite. Tá certo? Mas antes de começar a estudar propriamente este assunto, bora dar uma assistida nesse videozinho aqui, que é lá do canal Manual do Mundo, com o Iberê Tenório. Aí depois que a gente assistir, mais ou menos, não sei quantos minutos mais ou menos a gente vai assistir, mas uma parte dele, aí a gente volta para o nosso assunto e discute lá a termoquímica de uma forma mais aprofundada. Tá certo? Preste atenção. Quando a gente ouve falar de reação química, dá sempre a impressão de que é alguma coisa perigosa e que sai fogo. As reações químicas podem ser perigosas e podem ter fogo. Aliás, o fogo é uma consequência de reações químicas. Mas reação química, em geral, é a mudança da ligação entre os átomos que compõem uma ou mais substâncias para formar novas substâncias. Ou seja, os átomos se organizam de uma forma diferente da que se organizavam antes da reação, transformando as substâncias que eram os reagentes em novas substâncias que são os produtos. Falando assim, tudo na teoria fica meio difícil de entender, mas e se a gente fizer algumas reações químicas para ver como é que isso acontece? Eu trouxe aqui esse metal, que é o magnésio, que é usado para fazer alguns tipos de roda de carro. Dá uma olhada só, que interessante. O magnésio, que estava no estado sólido, reagiu com o oxigênio do ar, que estava no estado gasoso, formando o óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui. E essa é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Mas para eu começar essa reação química, tive que colocar fogo usando um isqueiro. E se a gente fizer uma reação química que pega fogo sozinha? Para isso eu vou usar esse pozinho roxo aqui, que é o permanganato de potássio, e esse líquido viscoso, que é glicerina. É só colocar um em cima do outro. O permanganato de potássio reagiu com a glicerina, formando carbonato de potássio, trióxido de dimanganês, gás carbônico e água. E essa reação gerou tanto calor que o papel que estava embaixo pegou fogo sozinho. E a gente já viu algumas coisas com fogo, que tal a gente ver uma reação química com água? Eu tenho essa pedra aqui, que se chama carbeto de cálcio, que também é conhecida por aí como carbureto.
dá só uma olhada o que acontece quando eu coloco o carbureto na água. O carbeto de cálcio reagiu com a água, dando origem a um gás que se chama acetileno e a esse pozinho que sobrou aqui no fundo do copo, que é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio também é conhecido como cal hidratada, que é aquele pó branco que é usado na construção. E já que a gente descobriu que dessa reação sai o gás acetileno, que tal a gente queimar o acetileno e ver mais uma reação química? Agora, a gente viu duas reações químicas acontecerem ao mesmo tempo. A primeira, do carbeto de cálcio com a água, que gerou gás acetileno e hidróxido de cálcio. A segunda, do gás acetileno, que reagiu com o oxigênio do ar, pegou fogo e gerou gás carbônico e vapor de água. Pronto, nós vamos parar por aqui. Se você se interessou por esse vídeo e gostaria de continuar assistindo, né, até o final, é só você digitar lá na barra de pesquisa do YouTube, Manual do Mundo, Reações Químicas, que vai aparecer lá e você assiste até o final. Mas até ali já é o suficiente pra gente, né? E vem cá, vocês se lembram das 4 reações químicas que a gente viu aí nesse videozinho? Vou facilitar pra vocês. Vou pedir as 4 não, vou pedir só 3 delas. E aí, qual foi a primeira reação que a gente viu? Se lembra? Olha, se você não se lembra, eu vou te ajudar aqui um pouquinho. Essa aqui, ó, foi a queima de um pedacinho de uma fita de magnésio, metal magnésio, né? Ali o Iberê aproximou a chama de uma isqueira e a fita começou a pegar fogo. Ou seja, né, o fogo foi uma consequência ali da reação do magnésio da fita com o oxigênio do ar, né? Formando ali meio que um pozinho branco que ficou ainda preso aqui na espátula depois que a reação terminou de acontecer. Foi isso? E a segunda reação, para mim foi a mais legal, ó. Não é por causa do tamanho não, é por causa do que aconteceu, né? Foi a reação da glicerina com o... Qual é o mesmo nome? Eu esqueci o nome disso aqui. O permanganato de potássio. Eu tenho uma mancha de permanganato de potássio no meu jaleco que veio desde o primeiro semestre da faculdade, que até hoje não saiu porque a solução de permanganato de potássio mancha e não sai mesmo de jeito nenhum. E aqui a quarta reação, né? Que nós vimos no vídeo, que foi a queima do acetileno. Ali o acetileno foi produzido através de uma reação química, depois de ser produzido ali foi queimado na superfície ali do becker com água. Não foi isso? Agora, algo de especial nós podemos notar aí nessas 3 reações químicas. Sabe o que é? É a presença de uma chama. E a chama deixa bem evidente de que essas reações químicas acontecem liberando o que? Calor. Afinal de contas, a chama evidencia que a reação ocorre com a liberação de calor. Não é isso? Até de forma especial essa reação aqui, né, da glicerina com permanganato de potássio liberou tanto calor, mas tanto calor, que o papel que estava embaixo do local onde estava acontecendo a reação começou a pegar fogo. Mas acontece que nem todas as reações químicas liberam calor, não é isso? Existem processos ou reações químicas que ocorrem com a absorção de calor. Um exemplo é o clássico derretimento do gelo, né? A fusão do gelo, onde para que a água no estado sólido passe para a água no estado líquido, se faz necessária a absorção de calor. Não é isso? Para que o gelo derreta, o gelo precisa absorver calor do ambiente para então deixar seu estado sólido e ir para o estado líquido. Agora, algo de especial nós podemos fazer nessas 4 reações ou processos. A gente pode classificar esses 3 processos ou reações aí em 2 grupos, de acordo com uma coisa. Sabe como é que a gente pode classificar em 2 grupos esses 4 processos aí? Ó,
a gente pode separar aqui a reação da queima do magnésio da reação, né, do permanganato de potássio com a glicerina e a queima do acetileno em um grupo e o derretimento do gelo em outro grupo. De acordo, sabe com o quê? De acordo com se a reação absorve ou libera calor. As três reações de cima, pessoal, foram reações que ocorreram e liberaram calor enquanto iam acontecendo. Enquanto o derretimento do gelo foi um processo em que se faz necessária a absorção de calor para que ele ocorra. Tá certo? Pessoal, todo processo que ocorre com a absorção de calor é chamado de processo ou reação, né, endotérmico. Então, todo processo endotérmico é aquele processo que ocorre com a absorção de calor. Enquanto todo processo, né, que ocorre com a liberação de calor é chamado de processo exotérmico. Tá certo? Então, grava aí. Processo endotérmico absorve calor para acontecer. E processo exotérmico libera calor para acontecer. Tá certo? Agora, por que é que alguns processos liberam ou absorvem calor? Qual é a causa disso? Para estudar essa causa, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa reação aqui, a da queima do magnésio. Eu repeti aqui essa reação no topo da nossa tela. Temos aqui o magnésio, né? Vamos pensar assim, um átomo de magnésio reagindo com uma molécula de oxigênio, formando aqui esse composto, o óxido de magnésio. A gente já viu que essa reação aqui ocorre liberando calor, não é isso? Agora, por que é que essa reação ocorre liberando calor? O porquê a gente vai aprender agora. Pessoal, tudo na natureza possui uma energia que a gente diz que é a energia associada àquela coisa, tá certo? Então, uma substância química tem uma energia associada, um objeto, seja lá qual for, tem uma energia associada a ele, ou uma ou mais energias associadas a ele, né? Mas, de forma especial, os compostos ou substâncias, substâncias em geral, possuem uma energia que a gente diz que é uma energia que está contida naquele material, naquela substância. Sendo assim, o magnésio possui uma energia que está contida nele, enquanto a molécula de oxigênio também tem uma energia, claro, de um valor diferente, né? Pode ser maior, pode ser menor, não sei, que está contida na molécula O2. Enquanto também há uma energia, né, que está contida aqui nesse composto, o óxido de magnésio. Tá certo? Qual desses aqui tem a maior energia, qual desses tem a menor energia, não sei dizer para vocês, mas cada um destes possui uma energia contida neles. Tá certo? Acontece que nessa reação aqui, pessoal, quando a gente soma a energia contida no magnésio com a energia contida na molécula O2, a gente vai obter um valor que é maior que o valor da energia contida no óxido de magnésio. Ou seja, a energia contida nos reagentes dessa reação é maior que a energia contida nos produtos dessa reação. Está aqui, energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos para essa reação aqui. Quando o magnésio reage com o oxigênio e forma o MgO, ocorre uma liberação de energia. Por quê? Porque para que isso aqui, que tem uma determinada energia, chegue nisso aqui, que tem uma energia menor, a reação precisa ocorrer liberando energia para o ambiente. Por quê? Porque a energia disso aqui é maior que a energia disso aqui. Então, para que isso aqui se transforme nisso aqui, se faz necessária uma perda de energia, uma liberação de energia, né? Para que a energia dos reagentes se iguale à energia dos produtos, que é menor. Você não entendeu, não? Eu vou explicar de forma mais bem explicada, né? Usando números. Acredito que facilitará a compreensão.
Digamos assim, que a energia do magnésio junto com o oxigênio seja de 50. 50 é o quê? Não importa. 50 unidades de energia, digamos assim. Enquanto a unidade do óxido de magnésio é de 30. Para que isso aqui, né, o oxigênio reaja com o magnésio e vá para o óxido de magnésio, é o mesmo que alguma coisa que tem energia 50 vá para outra coisa que tem energia 30. Então, nesse processo aqui, quanto de energia precisa ser perdido? 20 unidades de energia. Por quê? Porque de 50 para 30 são quantos? 20. Então, se os reagentes dessa reação possuem 50 de energia e o produto tem 30, para que eu saia dos reagentes e vá para o produto, eu tenho que perder 20 de energia. Então, a reação ela ocorre, né? A reação do magnésio com o oxigênio, formando óxido de magnésio, ocorre perdendo-se 20 unidades de energia. E essa energia, ela faz o quê? Ela acontece o quê com ela? Ela some, desaparece, vira fumaça? Não. Essa energia, ela é liberada para o ambiente na forma de calor. É por isso que a reação do magnésio com o oxigênio do ar é uma reação exotérmica. Por quê? Porque para que os reagentes se transformem em produtos aqui nessa reação, há uma liberação de energia. No caso, né, se realmente a energia do óxido de magnésio for 30 e a energia aqui do oxigênio com o magnésio for 50, para que os reagentes se transformem nos produtos, se faz necessária uma perda de 20 unidades de energia. E essas 20 unidades de energia são transferidas para o ambiente na forma de calor. Certo? E por que essa energia é liberada na forma de calor? Que essa reação aqui é uma reação exotérmica. Tá certo? Acontece que na química, essa energia que a gente está falando, que é uma energia contida nas espécies químicas, ela recebe um outro nome. E é a entalpia. Então, toda vez que você ouvir falar de entalpia, você já se lembra. Entalpia é a energia que está presente nas espécies químicas. E tem uma outra coisa também que é muito comum da gente encontrar, é a variação de entalpia. A variação de entalpia é nada mais nada menos que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, é o que falta dos reagentes para chegar nos produtos, ou o que falta dos produtos para chegar nos reagentes em termos de energia, né? Nesse caso aqui, a variação de entalpia é de 20, porque dos reagentes para os produtos, a gente tem 20 aqui, né, de diferença de um para o outro. Então, se a gente fosse calcular aqui a variação de entalpia para essa reação, seria de 20 unidades de energia, tá certo? Menos 20, na verdade, por um motivo especial que eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Agora acontece que esses números, esse raciocínio que a gente fez aqui, né, de energia dos reagentes é maior que a dos produtos, então a reação ocorre com a liberação de energia na forma de calor, a gente geralmente escreve num gráfico, a gente coloca todo esse pensamento num gráfico, pessoal. Aqui esse gráfico a gente tem o eixo X, né, que é o eixo da coordenada da reação, ou seja, quanto mais para cá um ponto que eu colocar aqui estiver, significa que esse ponto está mais perto do final da reação. Enquanto aqui é o eixo da entalpia. Quanto mais alto tiver um ponto, maior a entalpia daquele ponto. Enquanto mais baixo ele estiver, menor a entalpia daquele ponto. Tá certo? A gente viu, né, a gente sabe que a energia dos reagentes dessa reação, ou seja, a energia do magnésio e do O2 juntos, é maior que a energia do óxido de magnésio. Então eu vou colocar aqui os reagentes da reação aqui nessa linha de cima, já que a energia deles é maior. Enquanto o óxido de magnésio vai ficar aqui nessa linha de baixo, já que a energia dele é menor. Vamos fazer isso. Tá aqui. Coloquei aqui os reagentes da reação, né, num nível de energia maior
que é o nível do óxido de magnésio, que é o produto. Simplesmente porque a energia dos reagentes aqui nessa reação é maior que a energia dos produtos. Essa altura aqui, pessoal, daqui de baixo até aqui em cima, é o valor da energia ou da entalpia dos reagentes dessa reação. Está aqui. A entalpia dos reagentes é essa altura aqui. E a entalpia dos produtos é essa altura aqui, ó. Veja que a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Por isso que essa distância aqui, ó, é menor para os produtos e maior para os reagentes. E essa distância aqui, a diferença da altura dos reagentes para os produtos. Essa diferença aqui, pessoal, é a variação de entalpia. Tá certo? Tá aqui ela, ó, a variação de entalpia. É a diferença da entalpia dos produtos para a entalpia dos reagentes. Se aqueles números que a gente colocou lá tivessem certos, a entalpia dos reagentes fosse de 50 e a entalpia dos produtos fosse de 30, qual é que seria a variação de entalpia? Seria a distância da entalpia dos produtos para a entalpia dos reagentes. A distância de 30 para 50 é quanto? 20. Então aqui, né, o valor da variação de entalpia seria de 20 unidades de energia. Menos 20, na verdade, né? A gente vai entender o porquê. Tá bom? E outra coisa, pessoal. A linha que liga o nível dos produtos, o nível dos reagentes ao nível dos produtos não é uma linha reta assim, não. Ó. É uma linha curva, parecendo uma ladeirinha. Lembra desse gráfico? A gente já viu ele uma vez já. Sabe por que ele é dessa forma aqui? Simplesmente por conta da energia de ativação do processo. Lembra que o tamanho dessa curvazinha aqui corresponde ao valor da energia de ativação do processo? Lembra do que é energia de ativação? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Então, para que o oxigênio se choque com o magnésio e se transforme no óxido de magnésio, se faz necessária uma energia mínima para que isso ocorra. E essa energia é a chamada energia de ativação. No caso lá do vídeo que a gente assistiu, a gente, né, lembra que o Iberê, né, aproximou a chama de um isqueiro. E só depois que ele aproximou a chama de um isqueiro da fita de magnésio que ela começou a queimar. Por quê? Porque a chama do isqueiro foi o que ofereceu isso aqui, ó, a energia de ativação suficiente para que a reação começasse a acontecer. Tá bom? Então, isso aqui corresponde à energia de ativação. Esse aqui é a energia do complexo ativado, a gente já viu isso aqui uma vez. E aqui é a energia ou entalpia dos produtos. Tá certo? Assim, pessoal, outra coisa. Tem reações que ocorrem o contrário. A energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos. Essas reações aqui, pessoal, são as reações endotérmicas. Aí é o contrário já. Como a energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos, para que o reagente se transforme no produto, ele precisa absorver energia. Certo? E como ele absorve energia do ambiente, ele é um processo o quê? Endotérmico, porque absorve energia. Gráficos assim são gráficos de processos exotérmicos, onde ocorre a liberação de energia. Gráficos assim são gráficos de processos endotérmicos, que ocorrem com a absorção de energia. Tá certo? Agora um desafio para vocês aqui. Vocês conseguem, só olhando para o ΔH e para a reação, me dizer se essas reações são endotérmicas ou exotérmicas? Não! Eu vou explicar para vocês como é possível fazer isso. Eu sei que essa reação aqui, pessoal, é a reação exotérmica. A reação de decomposição do NO2 é uma reação exotérmica. Enquanto a reação do monóxido de carbono com O2 é uma reação endotérmica. Como é que eu sei disso? Simplesmente olhando para o sinal da variação de entalpia. Aqui o sinal do ΔH é positivo e todo processo que tem sinal de ΔH positivo é um processo endotérmico. E todo processo que tem sinal de ΔH negativo é um processo exotérmico. É por isso que eu sabia que lá o processo, né,
liberava não, perdão, o ΔH era de menos 20 e não 20. Por quê? Porque a queima do magnésio é um processo exotérmico. Então, o sinal do ΔH ali era o quê? Negativo. Precisava ser negativo, porque o processo é exotérmico. Tá certo? Então, grava aí. Todo processo que tem ΔH maior que zero, ou seja, positivo, é um processo endotérmico. Enquanto todo processo que tem uma variação de entalpia negativa, ou seja, menor que zero, é um processo exotérmico. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Pessoal, praticamente acabamos a parte teórica do assunto de termoquímica por aqui. Tá certo? Acontece o seguinte, pessoal. Agora a gente vai aprender a chamada lei de Reis. Tá certo? O que é a lei de Reis? Eu encontrei duas questões de lei de Reis nos últimos Enem e a gente vai aprender a lei de Reis, né, através da resolução dessas questões. Para que é que serve a lei de Reis, pessoal? Acontece o seguinte, às vezes é muito difícil de encontrar o ΔH de uma reação química, mas é possível encontrar o ΔH de uma reação química através dos valores de ΔH de outras reações químicas. E a lei de Reis diz que é possível encontrar o ΔH de uma determinada reação química manipulando os ΔHs de outras reações químicas como se as reações químicas fossem equações matemáticas. Não deu para entender muita coisa não, né? Mas a gente vai entender isso na prática estudando essa questão aqui do Enem. Eu não sei dizer para vocês qual o ano dessa questão, tá certo? Mas ela está entre os Enem de 2016 para cá, tá bom? Vamos lá. Diz assim essa questão aqui. Presta atenção. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno. Acetileno, aquele mesmo gás que foi queimado lá na experiência do Iberê, lembra? É ele que está aqui de novo. Catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química que está aqui, ó. 3C2H2 formando C6H6. Aqui é gasoso, aqui é líquido. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então a gente tem aqui duas reações aqui, que são reações de combustão, né? Toda reação em que tem uma determinada substância reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água, é uma reação de combustão. E aqui a questão diz o seguinte: a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de. Em outras palavras, de forma bem resumida, a questão quer que você diga o valor do ΔH dessa reação aqui. E o único dado que você tem são essas duas reações aqui, ó. A gente vai ter que dar um jeito de encontrar o ΔH dessa reação usando essas duas aqui que a gente tem nessa questão. Como é possível fazer isso? Como é possível descobrir o ΔH de uma reação usando outras duas reações que não tem nada a ver? É isso que a lei de Reis nos permite fazer. Ela nos permite transformar essas duas reações aqui nessa reação aqui. E dessa forma descobrir o ΔH dessa reação de acordo, com base no valor do ΔH dessas duas reações aqui que a questão nos deu como dado. Vamos aprender como fazer isso? Primeiramente, bora esquecer o enunciado da questão e focar somente nas reações químicas que a gente tem aqui. Tá certo? Lembrando, qual é o nosso objetivo? Transformar essas duas reações nessa aqui. E então descobrir o valor de ΔH dessa reação com base nos valores de ΔH dessas duas reações aqui. Tá certo? Vamos lá. Qual o primeiro passo? A gente sempre vai focar nas espécies da reação que manda. Qual a reação que manda? A reação que manda é a reação na qual a gente quer chegar. A gente quer chegar nessa aqui, não é? Então é ela que manda. Primeira coisa que a gente vai fazer é
prestar atenção em uma das espécies presentes nela. Bora prestar atenção primeiro no C2H2. Bem, aqui está o C2H2, certo? Ele está como reagente dessa reação, está antes da setinha, e tem um 3 aqui na frente, não é isso? Cadê o C2H2 nessas duas reações aqui? Tem C2H2 nessas reações aqui? Tem. Olha ele aqui, ó. Ele está aqui. Depois que a gente acha a espécie, a gente tem que prestar atenção nela, dois detalhes. A gente tem que prestar atenção no coeficiente estequiométrico dela e na posição dessa espécie na reação. Calma, sabe o que é coeficiente estequiométrico? É esse númerozinho que tem aqui na frente, tá certo? Qual é o coeficiente estequiométrico do C2H2 aqui? É o 3. E aqui? Aqui é 1, né? Não tem nada aqui na frente, então é 1. Eu preciso que apareça um 3 aqui na frente também. Eu preciso fazer com que um 3 apareça aqui. Como é que eu faço que um 3 apareça aqui na frente dessa espécie? Na frente do C2H2? Eu vou precisar multiplicar toda essa reação aqui por 3. Tá certo? Se eu quero que apareça um 3 aqui, para ficar igual aqui em cima, eu preciso multiplicar toda essa reação por 3. Tá certo? E qual é a segunda coisa que a gente precisa analisar? A posição da espécie na reação. Ou seja, se ela está como produto ou se ela está como reagente. Aqui o C2H2 está como reagente. E aqui? Ele está como reagente também, né? Está antes da setinha. Como está igual, aqui está reagente e aqui está reagente, então tudo beleza. A gente não precisa fazer mais nada. Tá bom? Tem outro C2H2 aqui? Não tem. Só tem esse, né? Então acabou nosso trabalho com C2H2. Agora vamos para o C6H6. Cadê o C6H6? Ele está onde? Cadê ele? Está aqui, ó. Achei ele, localizei o C6H6. Tá bom? Presta atenção no estado físico também, viu, pessoal? Líquido, líquido, isso importa. Se tivesse diferente, já não era a espécie que a gente estava procurando. Tá bom? Como é que está a situação do C6H6 aqui? Ó, aqui o C6H6, ele está como reagente, não é isso? Mas e aqui, ele está como reagente? Não está. Está como produto. Então a gente precisa pegar essa reação aqui, ó, e inverter. Fazer com que isso aqui passe para o lugar dos produtos. Que é para o C6H6 ficar igual ao C6H6 aqui de cima. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa inverter essa reação. Tudo que está como produto vai virar reagente. E tudo que está como reagente vai virar produto. Tá bom? E qual é a segunda coisa que a gente precisa olhar? O coeficiente estequiométrico, se está igual. Aqui não tem nada na frente, então tem 1, não é isso? E aqui? Também não tem nada na frente, tem 1. Então, o coeficiente estequiométrico está ok. Não precisa mexer em nada no coeficiente estequiométrico, porque está igual ao C6H6 daqui de cima, tá bom? Tem outra espécie aqui nessa reação? Não, não tem. Só tinha essa e essa. A gente já resolveu o problema, tanto para essa quanto para essa. Então a gente não tem mais que fazer nada com nenhuma outra espécie, porque as duas espécies que a gente tinha na reação que manda, a gente já analisou, tá bom? Agora a gente vai fazer as alterações que a gente ficou de fazer, né? Multiplicar essa reação por 3 e inverter a de cá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Quando a gente multiplica uma reação por um número, todas as espécies vão ser multiplicadas por esse número. Ou seja, 3 vezes 1 que está aqui na frente vai dar quanto? 3. Então a gente põe um 3 aqui na frente. Aqui tem 5 meios. Quanto é 5 meios vezes 2? Perdão, 5 meios vezes 3. Multiplica o numerador e conserva a base, não é isso? 15 meios. E o CO2? O CO2 tem 2 aqui na frente, né? 2 vezes 3, 6. E o H2O? Tem 1. 3 vezes 1 dá 3. Pronto. A gente já multiplicou a reação toda por 3. Tá aqui. E a de baixo? A gente teve que inverter, não é isso? Como é que inverte? A gente pega isso aqui que está como produto e joga para reagente. Tá vendo que o CO2 e o H2O que estava como produto aqui virou reagente na de baixo?
É isso que a gente precisava fazer. E tudo que está como reagente vira o quê? Produto. Então a gente pega aqui os reagentes e joga para os produtos aqui dessa reação. Tá vendo? A gente inverteu a reação. Tudo que estava como produto virou reagente. E tudo que estava como reagente virou produto. Outra coisa, pessoal, prestem atenção. A gente não multiplicou essa reação aqui toda por 3. Quando a gente multiplica a reação por algum número, a gente precisa multiplicar o valor do ΔH também por aquele número. Se aqui era 310, menos 310 no caso, né? Multiplicando por 3 dá quanto? 930. Menos 930. A gente tem que multiplicar o ΔH também. E aqui embaixo a gente inverteu a reação, né? A gente inverte também outra coisa. A gente precisa inverter também o sinal do ΔH, quando a gente inverte a reação. Aqui o sinal era negativo, não é isso? Quando a gente inverte a reação, o sinal, ó, é invertido também. Fica positivo. Tá certo? E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai simplesmente, ó, somar essas duas reações químicas aqui. Como assim somar essas reações químicas? Ó, se a gente tiver uma determinada espécie e a gente tiver na reação de baixo uma outra espécie igual, a gente vai somar se elas tiverem as duas como reagente. Se as duas tiverem como produto, a gente vai somar também. Mas e se elas tiverem uma como reagente e a outra como produto? Aí a gente vai subtrair. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. O O2. Tem O2 aqui e tem O2 aqui. Tá vendo? São espécies iguais. Só que o O2 daqui está como reagente. E o O2 daqui está como produto. Quando a gente tem uma espécie como reagente e a outra como produto, a gente faz o quê? Subtrai. Certo? Quanto é 15,5 de O2 menos 15,5 de O2, pessoal? Ora, 15,5 de O2 com menos... 15,5 de O2 menos 15,5 de O2 dá zero. Porque uma quantidade de O2 menos a mesma quantidade de O2 dá quanto? Zero. Então, como isso menos isso aqui dá zero, a gente pode, ó, cortar o O2. Tá certo? Outra coisa que a gente pode cortar também é o CO2. Sabe por quê? Porque aqui tem 6 CO2 e tem 6 CO2 aqui também. Um está como produto e o outro está como reagente. 6 CO2 menos 6 CO2 dá quanto? Zero. Então a gente pode cortar. Tá bom? Outra coisa, o H2O. Um está como produto e o outro está como reagente. E é 3 aqui e 3 aqui também. 3H2O menos 3H2O dá quanto? Zero. Então a gente pode cortar. Mas e esse aqui que não tem ninguém para somar nem para subtrair? Porque não tem outro igual. A gente faz o quê? Repete aqui embaixo. Tá bom? No mesmo lugar onde ele estava. Aqui ele estava como reagente. A gente coloca ele aqui do mesmo lado dos reagentes. Tá bom? E K? K sobrou C6H6, ó. Sem fazer nada. Porque não tinha outro C6H6 para somar nem subtrair. Tá certo? Então a gente vai repetir ele aqui embaixo, do mesmo lado que ele estava, como produto, porque ele estava como produto aqui. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. 3C2H2 gasoso, formando C6H6 líquido. Tá bom? Agora só uma dúvida que pode aparecer em uma outra questão, e vai aparecer. Imagine que aqui tivesse 6 CO2 e aqui tivesse 10 CO2. O que é que a gente ia fazer? A gente ia subtrair, não é isso? Se tivesse 10 aqui, como um está no produto e o outro está no reagente, a gente ia fazer 10 menos 6 ia dar quanto? 4 CO2. Certo. Mas esse 4 CO2 a gente ia botar aqui desse lado ou do lado de cá? A gente ia botar, pessoal, do lado do número que tivesse maior. Quem era maior? 10 CO2 ou 6 CO2? Era 10 CO2, né? Isso seria 10 CO2. Então a gente ia colocar do mesmo lado do maior, tá bom? Como aqui isso não aconteceu, todos os números foram iguais, a gente pôde cortar todo mundo, porque todo mundo subtraído ia dar zero, tá bom? Pronto, mas não acabou ainda, pessoal. O que é que a gente faz aqui agora?
a gente vai somar também os valores do ΔH, tá bom? Menos 930 mais 780 vai dar quanto? Menos 150. Vocês perceberam, pessoal, que através de todas essas regrinhas, a gente conseguiu transformar essas duas reações aqui nessa reação aqui, que é a mesma aqui de cima? Então, era justamente isso que a gente queria fazer, não é isso? Então, a gente atingiu nosso objetivo. A gente transformou essas reações aqui nessa reação aqui de baixo, que é a mesma de cima. É justamente o que a gente queria, tá bom? E qual é o ΔH que a gente encontrou no final? Esse aqui, ó, menos 150 quilocalorias por mol. É justamente esse o valor que a gente precisava. Então, qual é o resultado dessa questão? A alternativa, menos 150 kJ. Era o que a questão queria, tá bom? Matamos essa questão. Vamos para outra agora. Essa aqui já é um pouco mais complicada, tá bom? Se você não tiver muito tempo, pessoal, para estudar, eu aconselho você a deixar essa questão por última e ir para outra questão que a gente vai resolver agora, depois dessa, tá bom? Mas e se você estiver tranquilo e quiser ver ela logo agora, então vamos lá. O que é que diz a questão, o enunciado? Eu não vou ler o enunciado, porque é uma outra questão de lei de Hess, e o princípio é basicamente o mesmo, né? Transformar essas reações aqui nessa aqui de cima e descobrir o valor do ΔH para essa reação aqui, tá bom? Vamos aplicar as mesmas regrinhas que a gente aplicou para a questão anterior. Primeira coisa, ver as espécies que está na equação que manda. A gente vai começar pelo FeO. Cadê o FeO? A gente vai localizar ele. O FeO, cadê ele? Tá aqui, não é isso? Cadê? Sumiu? Não. Cadê o FeO? CO, Fe2O3, CO, tá aqui. 3 FeO. E olhar as duas coisas, não é isso? O coeficiente estequiométrico e a posição dele na reação. Aqui o FeO está como reagente. Aqui ele também está como reagente, então a posição não é um problema. Mas aqui tem 1 na frente, não é isso? E aqui tem 3. O que é que eu faço para aparecer 1 aqui na frente? Eu preciso dividir toda essa reação por 3, tá certo? E a gente vai fazer essa análise para cada uma dessas 4 espécies aqui. Tem o FeO, tem o CO, tem o Fe e tem o CO2. Mas presta atenção num detalhe, pessoal. Por exemplo, o CO2, ele aparece aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Ou seja, ele se repete nas 3 reações ao mesmo tempo. Lembrem-se, toda vez que tiver uma espécie que se repetir em mais de uma reação, a gente desconsidera ela. Como assim desconsidera? A gente não analisa ela. A gente não vai olhar aqui, aqui o CO2 daqui tem 3 na frente, aqui tem 1 só, então tem que dividir por 3. Não vai fazer nada disso. A gente esquece que ele existe, tá bom? Perceba que com o CO2 o CO acontece a mesma coisa. Tem CO aqui, tem CO aqui, tem CO aqui. Como ele se repete, a gente esquece que ele existe. Os únicos que não se repetem é o FeO, que só tem 1, que está aqui, né? E o Fe, que também só tem 1, que está aqui em cima. Esses sim a gente vai analisar, tá bom? Os outros não, porque eles se repetem, tá bom? Quando a gente fizer todas essas análises, a gente vai descobrir que a gente precisa dividir essa aqui de cima por 3 e dividir a de baixo por 2, tá bom? Eu não vou fazer passo a passo. Vocês podem fazer passo a passo aí na casa de vocês, mas eu vou fazer já mais por atacado para que a gente possa economizar tempo, tá bom? Depois que a gente fizer toda essa análise, a gente vai perceber que a reação de baixo a gente não vai precisar fazer nada. A gente não vai nem precisar multiplicar por nada, nem dividir por nada, nem inverter, não vai precisar fazer nada. A gente não vai precisar tocar nessa reação aqui, tá bom? Toda vez que tiver uma reação que a gente não precisar fazer nada, pessoal, a gente vai esquecer que ela existe e focar só nas outras, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar, né, a gente vai somar e subtrair as espécies só dessas 2 reações. E vai esquecer
essa reação aqui. Tá certo? Então vamos lá, fazer a mesma coisa que a gente fez na outra questão, só que com essas duas reações aqui. Tá bom? Vamos somar o que precisa, subtrair o que precisa também. Como assim? Olha aqui o CO. Aqui tem 3 CO, não é isso? Perdão, a gente não pode fazer isso, que a gente tem que dividir primeiro, né? Ó, já ia fazendo coisa errada aqui. Ó como vai ficar. Depois que a gente dividir a de cima por 3, a de baixo por 2 e somar o que precisar ou subtrair o que precisar, a gente vai chegar nessa reação aqui, ó. 1 meio de Fe2O3 mais FeO mais 7 meios de CO, formando Fe, 1 terço de Fe3O4 e 7 meios de CO2. Tá bom? Aí depois que a gente dividir também os valores de ΔH por 3 aqui, por 2 aqui, e somar os dois, a gente vai chegar nesse valor aqui, menos 24,5. Tá bom? Depois que a gente fez isso para essas duas reações, aplicou a lei de Hess direitinho, como a gente fez na outra questão lá. A gente vai então, ó, com a reação que a gente descobriu dessas duas aqui, né? Depois de ter aplicado a lei de Hess, agora a gente vai pegar essa reação que a gente não fez nada e vai repetir aqui embaixo. Tá vendo? A mesma reação que a gente não fez nada, a gente vai repetir aqui embaixo. E agora? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, aplicar a lei de Hess de novo, só que agora para essas duas reações. Tá certo? A gente vai ter que fazer a mesma coisa com essas duas reações aqui. Deixa eu só me certificar de uma coisa aqui. Não, pessoal, não, desculpa. A gente não vai precisar aplicar a lei de Hess de novo para essas duas reações aqui, não. Quando a gente repetir essa reação aqui, que a gente não fez nada embaixo, a gente vai precisar pensar de uma forma diferente. Olha só. Nessa reação aqui, o que é que a gente não tem na reação que manda? Ó, na reação que manda, a gente não tem o Fe2O3. Ó, não tem Fe2O3 aqui. E nem tem também, pessoal, o Fe3O4. Tá vendo? Não tem o Fe3O4 aqui. Tá vendo? Ó, não tem aqui em cima. A gente tem que dar um jeito de se livrar do Fe2O3 que está aqui e do Fe3O4 que está aqui. Então eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho que fazer o que com essa reação aqui para que quando eu aplicar a lei de Hess, né, para que quando eu subtrair o que eu precisar subtrair ou somar o que eu precisar somar, eu consegui cortar o Fe2O3 daqui com o Fe2O3 daqui e cortar o Fe3O4 daqui com o Fe3O4 daqui. Eu tenho que fazer o que com essa reação para eu conseguir fazer isso? Pensando um pouquinho, pessoal, a gente descobre que se a gente divide essa reação aqui de baixo por 6, a gente consegue o que a gente quer. Sabe por quê? Porque, ó, se eu dividir essa reação aqui de baixo toda por 6, eu vou ter aqui 2 dividido por 6 vai dar 2 sextos, né? Que é a mesma coisa que 1 terço. 1 dividido por 6 vai dar 1 sexto. 3 dividido por 6 dá 1 meio, né? Simplificando. E 1 dividido por 6 vai dar 1 sexto. Ó, vai ter 1 meio de Fe2O3 aqui e 1 meio de Fe2O3 aqui. Como um está como reagente e o outro está como produto, eu vou subtrair. 1 meio de Fe2O3 menos 1 meio de Fe2O3, eu vou cortar, vou me livrar da Fe2O3, era o que eu queria. E a mesma coisa vai acontecer com a Fe3O4, porque tem a mesma quantidade aqui e aqui. E um está como produto, outro está como reagente. Então eu vou subtrair, tá certo? E vou acabar cortando, porque um está como reagente, outro está como produto e tem as mesmas quantidades. Tá certo? Então depois que eu dividir essa reação aqui de baixo por 6, aí eu vou poder cortar, ó. Cortar o Fe2O3 daqui com o de cá e o Fe3O4 daqui com o de cá, porque subtraindo vai dar 0. Tá certo? E claro, né? Não se esquecendo também de dividir o ΔH da reação por 6. Depois que eu subtrair tudo que eu precisar subtrair, agora eu vou somar, né? Somar. O FeO que está aqui, só tem ele, não tem ninguém para somar, então eu vou repetir, né? Se tivesse outro FeO aqui como reagente, eu somava. Mas como não tem, eu vou só repetir.
O CO, eu vou acabar repetindo também da mesma forma, né? Perdão, voltou aqui, eita. Aí. O CO, não, aqui, ó. O CO2, tem CO2 aqui, tem CO2 aqui, ó. Um tá como produto e o outro tá como reagente. Então eu vou ter que fazer o que? Subtrair. Quanto é 7/2 menos 1/6? Eu já fiz a conta. Dá 1. Mas e aí? Eu vou colocar um CO2 como reagente ou como produto? Tá aqui, né? Como produto. Mas por que tá como produto? Porque tá do lado do maior. 7/2 é maior do que 1/6. Então, o CO2 que eu obter como resultado, um CO2, vai ficar aqui como produto. Tá certo? Aqui embaixo, como produto. O CO vai ser diferente, porque ó, tem 7/2 de CO como reagente e tem 1/6 de CO como produto. 7/2 menos 1/6 vai dar quanto? 1 também. Só que nesse caso, 1CO vai ficar como reagente, no lugar dos reagentes, porque o número maior aqui está como reagente e não como produto. Tá bom? E o FE? O FE não tem outro FE para somar, né? Nem para subtrair. Então eu vou repetir aqui embaixo do mesmo lado que ele estava, como produto. Depois de já ter dividido o ΔH aqui por 6, eu vou somar aqui, né? O ΔH da reação de cima com essa aqui de baixo. Somando esses dois valores, eu vou chegar no valor de menos 16,5 kJ por mol. E esse é o gabarito da questão. Tá aqui. E atrapalhou aqui tudo. Pronto, aqui. Menos 17. Menos 16,5. Eita, o que é que houve aqui? Menos 47, menos 24. Por que é que deu menos 16,5 aqui? Qual é o resultado aqui? Menos 47, 37, 27. Ah, desculpa, pessoal. Desculpa. Sabe o que aconteceu aqui? Eu esqueci de dividir aqui esse ΔH por 6. Tá bom? Quando a gente dividir esse ΔH aqui por 6, vai dar quanto? Vai dar mais ou menos aí 8. Vai dar mais ou menos 8 kJ por mol. Aí vai ser menos 24,5 mais 8. Que vai dar menos 18,5 mais ou menos, né? Menos 18,5 não. Menos 17,5. É, né? Fazendo a continha vai dar menos 17 no final. Tá certo? Desculpa aí pelo erro, porque eu me passei aqui. É isso, né? 8, 24, vai dar 16,5, 17, 18. É isso aí. Vai dar menos 17 aproximadamente. Tá bom? Então esse é o gabarito da questão. Beleza? Vamos lá para mais uma questão do Enem. Essa aqui já não envolve lei de Reis. Envolve o assunto de termoquímica, agora é relativo a ligações químicas. Energia de ligações. Tá bom? Vamos lá. A questão diz o seguinte. Eu não vou ler o enunciado, que é para a gente economizar tempo, tá bom? Mas o que é que a questão quer? Ela quer que você diga qual é o ΔH dessa reação aqui, pessoal, e te dá como dado essa tabelinha aqui, ó, dizendo o valor da energia da ligação hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com oxigênio e oxigênio com oxigênio, tá certo? Como é que a gente vai descobrir o valor do ΔH para essa reação somente olhando para os valores aqui da energia de ligação? Bem, é o seguinte, pessoal. A gente vai escrever aqui primeiro essas moléculas não da forma como elas estão, mas desenhando as ligações químicas. O que é uma molécula H2? É um átomo de hidrogênio ligado a um outro átomo de hidrogênio, não é isso? E o átomo de oxigênio e a molécula de oxigênio é um átomo de oxigênio ligado por uma ligação dupla a um outro átomo de oxigênio. Tá aqui, eu desenhei pra gente ver, ó. Essa aqui é a molécula de hidrogênio. Tá vendo? 2 hidrogênios ligados. Essa aqui é a molécula de oxigênio. 2 oxigênios ligados. E essa aqui é a molécula de água, ó.
Ó, duas ligações, hidrogênio, oxigênio. Como é que a gente vai, né, encontrar a variação de entalpia dessa reação? A gente vai aplicar a seguinte fórmula. Ó. Não é, na verdade não é uma fórmula, é o seguinte raciocínio, digamos assim. O ΔH da reação é simplesmente igual ao ΔH de todas as ligações rompidas mais o ΔH de todas as ligações formadas. Quais foram as ligações rompidas aqui, pessoal? As ligações rompidas foi essa ligação aqui HH e essa ligação aqui OO, que precisaram ser rompidas para que outras ligações se formassem aqui, né, nos produtos. Porque é assim que funcionam as reações químicas. Ligações se rompem nos reagentes e ligações se formam nos produtos. Então aqui nós temos duas ligações que foram rompidas. Essa aqui e essa aqui. E quais foram as reações que se formaram? Duas ligações, hidrogênio, oxigênio, aqui na molécula de água. É como se essas ligações aqui fossem rompidas para que se formassem essas aqui. Tá certo? Então a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó, ΔH das ligações rompidas mais ΔH das ligações formadas. Primeiro, quais foram as ligações rompidas? Foi essa aqui, não foi? Essa, a ligação HH. Qual é o ΔH da ligação HH? Tá aqui, ó, 437 kJ por mol. Tá aqui, 437 kJ por mol. Mas por que tem um 2 multiplicando aqui na frente? Porque aqui também tem um 2 multiplicando. Aqui são 2 mols de hidrogênio, não é um só. Por isso eu coloquei o 2 aqui na frente, tá bom? Mais, certo? A ligação entre os dois oxigênios. Aqui, ó, 494 mais 494. Acabou as ligações rompidas. Agora bora para as ligações formadas, ó. São duas ligações hidrogênio e oxigênio, tá vendo aqui, né? Ó. Qual é o valor do ΔH da ligação hidrogênio e oxigênio? 463, não é isso? Então tá aqui o 463. Ó, o 2 na frente porque são duas ligações e outro 2 na frente por causa desse 2 aqui, ó, que é o número de mols de moléculas de água que a gente tem aqui nessa reação. Tá bom? Por isso que tem 2 vezes 2 vezes o valor do ΔH dessa reação, que está lá, dessa ligação, que tem lá na tabela. Outro detalhe, pessoal. Se na fórmula tem um mais aqui, por que é que tem um menos aqui? Por que tem um menos aqui, pessoal? É pelo seguinte. Toda vez que a gente fala de ligação rompida, o ΔH é positivo. Porque para que uma reação se rompa, é necessário fornecer energia. E energia fornecida tem valor positivo. Mas para que uma reação se forme, energia é liberada. É o contrário. Tá certo? Quando a ligação se forma, energia é liberada com a formação dela. Tá certo? Por isso que o ΔH aqui é negativo. Aqui não tem sinal, tá vendo? Mas a gente precisa... Aqui não tem sinal. Não aqui, né? Não tem sinal. Mas aqui a gente precisa colocar o menos. Porque aqui a reação a ligação é formada. Aqui é ligação, viu? Não é reação, não. Aqui a ligação é formada. E toda ligação formada tem sinal negativo do ΔH. Tá bom? Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar nesse valor. Menos 484 kJ. Mas a questão não acabou aí, pessoal. Sabe por quê? Porque menos 484 kJ é a energia que é liberada quando essa reação aqui ocorre. Quando 2 mols de hidrogênio, né, participam dessa reação. Mas aqui a questão está perguntando outra coisa. Olha o que ela está perguntando. Qual é a variação de entalpia em kJ da reação de combustão de hidrogênio no cilindro quando 1 kg de hidrogênio reage? Aqui a gente tem a reação de 2 mols de hidrogênio e não de 1 kg. Tá certo? Então, para a gente descobrir a energia liberada quando tem 1 kg de hidrogênio reagindo, a gente vai aplicar aqui uma regra de 3, né? Isso aqui já é assunto de estequiometria, né? A gente vai aplicar aqui uma regra de 3. Vamos lá.
quando 2 mols de hidrogênio reagem, a energia liberada é essa aqui, ó, menos 484 kJ. Então, quando 1000 gramas, ou seja, 1 kg de hidrogênio reagir, quantos kJ de energia serão liberados? Essa é a conta que a gente vai precisar fazer, tá bom? Aqui tá certo, né? Quilojoule embaixo de quilojoule. Mas aqui tem mol em cima de grama. Quilojoule com quilojoule pode, mas mol com grama não pode, né? Então eu vou ter que transformar mol para grama ou transformar grama para mol, tá certo? Aqui no caso eu vou transformar mol para grama, tá certo, pessoal? Porque é mais fácil. Porque aqui já tem um dado, ó. A massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, ou seja, cada mol de hidrogênio tem 2 gramas, tá certo? Cada mol de hidrogênio tem 2 gramas. Então, quando eu tenho 2 mols de hidrogênio, eu vou ter quantos gramas aqui de hidrogênio? 4. Se 2 mols de hidrogênio tem 2 gramas, então, se 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas, aqui, se 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas, então 2 mols de hidrogênio vai ter quantos gramas, pessoal? 4. É uma lógica simples, tá certo? Então, 2 mols de hidrogênio é a mesma coisa que 4 gramas de hidrogênio, tá bom? Então a gente pode agora sim, grama em cima de grama. Agora sim a gente pode fazer essa conta, ó. Cruzar aqui, vai dar o quê? 4x igual a menos 484.000. Passo 4 dividindo. E qual é o resultado final? Ué, eu esqueci de colocar o resultado aqui dessa divisão, foi? Não é possível. Ah, não, desculpa. Depois que eu fizer essa divisão aqui, né, passar o 4 dividindo, o resultado vai ser esse aqui, ó. Menos 121.000 kJ. Tá certo? Agora sim, esse aqui é o valor da energia liberada quando 1 kg de hidrogênio reage aqui. Certo? Então a alternativa aqui certa é a alternativa B. Menos 121.000 kJ. Tá bom? Acabamos aqui, pessoal. A gente tinha mais uma reação, mas só mais uma questão que eu não vou fazer, eu só vou explicar como fazer, porque é uma questão muito comum. Às vezes a gente tem lá uma reação química tipo essa aqui, ó, né? E a questão, ela pede o ΔH da reação e ela dá uma coisa chamada de valor de entalpia padrão de formação de cada espécie. Aqui a gente tem o valor da entalpia padrão de formação do CH4, do CHCl3 e do HCl. Então aqui eles, ó. Só não tem o do Cl2, tá bom? Como é que a gente encontra aqui o ΔH de forma... o ΔH dessa reação? A gente vai fazer ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. Quem são os produtos? Esses dois aqui. E os reagentes? Esses dois aqui. Tá certo? Então a gente teria que fazer o ΔH desses dois aqui somados, menos o ΔH desses dois aqui somados. Tá bom? E o cloro? O cloro não tem ΔH padrão de formação aqui. Mas é porque ele é substância simples. Certo? Uma substância simples, pessoal, é aquela substância que a gente encontra na natureza. Substância simples, como é que eu posso explicar? É aquela substância que a gente encontra na natureza em maior quantidade, de forma... Puxa, não estou conseguindo explicar com a substância simples. Substância simples é aquela substância que nós encontramos, é a forma como nós encontramos um determinado elemento na natureza. Como assim? O cloro na natureza, a gente encontra ele na forma de gás cloro. Vou ter que cortar essa parte do vídeo, né? Eita. Tivemos problemas. Então é isso, pessoal. Né? Terminamos a nossa aula por aqui. Foi esse o nosso assunto, né? A finalização do nosso assunto de termoquímica. Espero que vocês possam ter conseguido entender. Tá bom? Deixei aqui uma questão extra para que vocês possam fazer. Essa questão aqui, ó, vocês podem encontrar ela na internet facilmente. Tá bom? Então,
Pode dar uma procurada que você acha, se você quiser ir fazer uma questão a mais, uma questão de termoquímica. Infelizmente não poderei fazê-la com vocês por conta do tempo da nossa aula, tá bom? Então terminamos por aqui, um abraço, até a próxima vez que a gente puder se ver. E boa sorte, confie em Deus e em seu potencial para que você possa arrasar no Enem, tá bom? Tchau, tchau.